Sempre existe uma história por detrás da história. Porém, os escritores da Bíblia não se preocuparam em trazer alguns detalhes de histórias que aconteceram ao longo do tempo. E o assunto que vamos comentar hoje é um assunto muito vago dentro da Bíblia. Porém, curiosos estudiosos e teólogos foram atrás de alguns detalhes para nos revelar, talvez não com tanta precisão, mas nos dar um parecer do que aconteceu a respeito do assunto que nós vamos comentar hoje. E o assunto de hoje é como os discípulos de Jesus foram mortos. Por causa da perseguição aos cristãos, nós sabemos que era comum naquela época os governantes decretarem a morte daqueles que não faziam as coisas da maneira que eles queriam que fossem feitas. E nós vamos dar abertura a esse assunto falando de Pedro. Pedro foi um dos fundadores da igreja, foi um daqueles que Jesus confiou para estabelecer a sua igreja na terra. E de acordo com estudos, Pedro foi morto crucificado. Só que Pedro não foi crucificado igual a Jesus. De acordo com a história, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer igual ao seu mestre. Então, atendendo o pedido de Pedro, aqueles que o martirizaram, o crucificaram de cabeça para baixo. É bastante curioso isso, não é verdade? E nos deixa muito impressionados a decisão que Pedro tomou. Mas pelo que nós conhecemos a respeito de Pedro dentro da história bíblica, realmente Pedro tinha um temperamento forte e é possível crer que realmente isso tenha acontecido. O segundo discípulo que nós vamos comentar é a respeito de André. André também, de acordo com a história, morreu de uma forma bastante curiosa. E de acordo com estudos feitos, chegou-se à conclusão de que André morreu também crucificado, porém em forma de X. Veja que coisa interessante. Já falamos sobre Pedro, que morreu de cabeça para baixo, e agora estamos falando de André, discípulo de Jesus, que também morreu crucificado, mas de uma forma totalmente diferente. De acordo com estudos que foram desenvolvidos, chegou-se à conclusão que André morreu crucificado em forma de X. Agora nós vamos falar a respeito de João, o discípulo amado de Jesus. De acordo com estudos, João foi colocado dentro de um tacho de óleo fervendo para que morresse ali. Porém, um milagre aconteceu e João saiu ileso de dentro daquele óleo. Vendo que João não tinha morrido, então levaram ele para a ilha de Patmos, uma ilha pedregosa e solitária que ficava distante da costa ocidental da Ásia Menor. E João foi colocado ali nessa ilha para morrer. Porém, lá na ilha, Jesus se manifestou a João e revelou a ele coisas futuras que iam acontecer. E então dali surgiu o livro do Apocalipse, que foi escrito por João. Depois de passado o tempo, então João volta novamente para a cidade e morre de causas naturais. Vamos falar então de Filipe. Não existe concordâncias a respeito da morte de Filipe entre estudiosos. Alguns defendem a tese de que ele foi enforcado, outros de que ele foi apedrejado e até mesmo crucificado. Embora a crucificação nessa época fosse muito comum, porém não existe uma certeza de que ele tenha sido crucificado. Uma morte muito violenta também foi a morte de Bartolomeu. O discípulo Bartolomeu, de acordo com estudos, foi colocado dentro de um saco e foi lançado ao mar para que morresse afogado. Essa foi uma morte bastante diferente, porém é a conclusão de que estudiosos chegaram a respeito da morte de Bartolomeu. O próximo que nós queremos comentar é a respeito da morte de Mateus, o cobrador de impostos, e também um escritor do Novo Testamento, e que carrega o seu nome no primeiro livro do Novo Testamento. De acordo com estudos, Mateus foi morto à espada.
Não se sabe ao certo se foi decapitado ou se foi apenas ferido, porém foi morto à espada. O discípulo Tomé, aquele que duvidou de Jesus, quando falamos dele, logo lembramos daquele que não tinha fé. De acordo com estudiosos, Tomé foi morto a flechadas. É uma morte bastante estranha, mas essa também foi a conclusão de que estudiosos chegaram a respeito da morte de Tomé. Vamos falar também a respeito de Simão Zelote. Simão Zelote, de acordo com estudos, foi morto em um massacre que aconteceu em Roma, no ano 70 depois de Cristo. E esse é o único registro que estudiosos se basearam a respeito da morte de Zelote. Agora vamos falar a respeito de Tiago, filho de Zebedeu. Esse é um dos discípulos que tem a sua morte registrada na Bíblia Sagrada. O livro de Atos, capítulo 12, fala a respeito da morte de Tiago, e sabemos que ele foi morto à espada. Isso nos leva a entender então que Tiago foi decapitado, a mando do rei Herodes. Vamos falar também a respeito de Judas Tadeu. Judas Tadeu não se chegou a uma conclusão a respeito da sua morte. Tudo que sabemos é que ele morreu por causas violentas, porém não há detalhes a respeito de qual causa tenha sido a razão da morte de Judas Tadeu. O próximo discípulo que nós vamos falar é a respeito de Tiago, filho de Alfeu. De acordo com estudos feitos, Tiago foi morto a pauladas depois de ter sido jogado do pináculo do templo. Uma morte bastante violenta, mas é a que temos registro também a respeito do martírio de Tiago. E para finalizar, então, nós vamos falar a respeito de um discípulo que também tem a sua morte registrada na Bíblia Sagrada. Nós estamos falando de Judas Iscariotes, aquele que traiu a Jesus. E depois então de Judas ter vendido Jesus por 30 moedas de prata, houve um grande arrependimento no seu coração e Judas, sem saber o que fazer, então se suicidou e teve a sua morte por enforcamento. E esse é um relato bíblico. Sabemos que não foi fácil para os estudiosos conseguirem detalhes específicos sobre a morte dos discípulos. Até porque documentos e registros antigos se deterioraram pela ação do tempo. E há alguns casos que nem mesmo foram registrados, mas que somente foram contados de um para o outro e chegaram aos nossos dias. Porém, mesmo assim, todo esse conteúdo é suficiente para edificar a nossa fé. Pois sabemos que naquela época a perseguição contra a igreja e contra os discípulos era muito forte. E é exatamente por isso que os discípulos morreram de forma tão violenta. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram conosco até o final desse vídeo. Espero que esse vídeo tenha edificado a sua fé. E eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like no nosso vídeo e também compartilhe os nossos vídeos com os seus amigos, para que eles também tenham a sua fé edificada. Eu quero desejar tudo de bom para você, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.